Tá indo não, Bruno. Acho que foi, porque tá ali live, 23 segundos. Sejam bem-vindos. Acho que foi, porque tá ali live, 23 segundos. Oi, eu sou falar nisso. Você já tem idade para se expressar melhor. Pelo menos cumprimente direito. Senhoras e senhores, desculpem a demora, mas o Super Omesh será o próximo adversário. Cheguei pra balar, hein, galera? Oi, aposto que estou louco pra saber meu nome, não é? Eu acho que não. O meu nome é Naruto Uzumaki e vou derrotar cada um de vocês. Sou certo! Eu sou Monkey D. Luffy. Prazer! Olá, o meu nome é Serena. Tenho 14 anos e estou na 8ª série. Eu sou mesmo uma garota um tanto medrosa. Serena, acorde, são mais de 8 horas. Fê, estou tão feliz que tenha voltado. Ponha a sua bagagem no chão e descanse para o combate de amanhã. Combate? Ele ainda não está sabendo, não contou para ele, Tatsumi. Não, me desculpe. Achei que fosse melhor se a senhorita mesma desse a notícia. Até maior! O quê? O que é isso? De onde vem esse cosmo tão poderoso? Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Os meteoros de Seiya se transformaram num só raio de luz. Não pode ser! Isso está me parecendo Ah! Quem você pensa que eu sou? Seu infeliz! Não me importa quem você é! Eu sou o homem que vai te superar! Como não? Essas... A espada!
Você é um ser incrível. Eu te admiro muito porque deu o melhor de si. Espero que renasça como uma boa pessoa. Estarei te esperando para lutarmos. Eu também vou treinar. Vou treinar bastante para ficar mais forte. Adeus, Majin Buu. Goku! Kakaroto! Papai! Goku! Arigato datte ba yo. Boa tarde! Estamos hoje aqui na nossa primeira live do Florindo, né? Espero que todos gostem dessa tarde diferente que a gente vai passar junto. Com a palavra, o nosso diretor, André. Olá, pessoal, boa tarde. Na oportunidade da abertura desse projeto tão legal, já tem uma fã aqui em casa, a minha Renata, minha filha Sofia Esteves. Dá um tchauzinho lá. Aproveito para me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, os novatos da nossa escola. Eu sou o André, professor de ensino religioso, nossa escola e agora atual diretor. E com muita alegria venho aqui me apresentar a vocês, né, na oportunidade desse projeto tão legal que está sendo desenvolvido aí pelos nossos professores, incentivados aí pela coordenadora Bruna, e os professores estão presentes aí, e aí outros ainda que vão, ao longo do tempo, né, estar com vocês. Nesse momento aí, essa belíssima e importante presença dos nossos colegas. Esse início de ano foi bastante complicado para todos nós, né, de muito aprendizado, tanto para os estudantes, para as famílias, para nós professores também, para a direção. As ferramentas nem sempre funcionam como a gente precisa. Eu desejo aqui a vocês uma ótima tarde de oportunidades nesse momento e se cuidem bem, cuidem das suas famílias também. Estou desejoso, como agora a escola está funcionando internamente, eu vou lá e vejo aquela escola vazia e espero logo, logo ver vocês lá em nossa escola. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada pelas palavras, André. O professor Adriano vai começar apresentando para a gente esse projeto que é o Datebayo. Seu microfone está desligado. Desculpa, esqueci de ligar. Perdão. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Adriano, sou professor de Educação Física, um dos professores de Educação Física, né? Eu trabalho com os 7º e os 8º anos e a galera do 3º ano do ensino médio. É com muito prazer, com muita alegria que a gente abre essa live aqui hoje, que a gente começa esse projeto, né? O projeto Datebayo. E a nossa ideia é a gente conversar um pouco sobre essa cultura oriental, essa cultura japonesa, a cultura do K-pop, né? E a gente utilizar os desenhos animados japoneses, os animes e a cultura oriental como um todo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as matérias de vocês, tá? Espero que
que todos vocês gostem muito do que a gente está preparando para vocês. Foi preparado com muito carinho. E vamos embora. Vamos embora, a gente está aí. E espero que vocês gostem muito da live de hoje, que foi preparado com muito amor e carinho para todos vocês. Rogério e Virgínia querem se apresentar? Boa tarde, gente. Eu sou a Virgínia. Boa tarde, gente. Virgínia? Eu sou professora de língua portuguesa do 7º TI, 8º anos. E esse projeto é super legal, super divertido. Eu, particularmente, sou muito fã de anime. E eu espero que vocês gostem também. Saudades imensas de vocês. Sou o Rogério, acho que a maioria deve me conhecer, professor de Geografia, do 8º, do 9º e do 7 TI também. Obrigada pelas palavras. E aí, Adriano, como que vai ser esse novo projeto da escola no turno da tarde aí? Da Tebaio, fala um pouquinho pra gente. Então, galera, qual que é a proposta? A proposta é a gente, durante os nossos sábados letivos, a gente vai ter algumas lives, a gente vai ter algumas ações. E a nossa proposta para vocês é, no final do projeto, a gente criar um mangá com a história de vocês, com vocês sendo os personagens desse mangá, valorizando a cultura tanto do Brasil quanto do Florindo, tá? Cada ação, durante cada live, durante cada sábado letivo que a gente tiver aqui, vai fazer com que a gente caminhe para essa produção desse mangá, e hoje já vai ter a primeira tarefa que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Pode meter bronca, Bruno? Mete bronca. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é conhecer um pouquinho dos animes, dos desenhos animados que a gente vai trabalhar com vocês, tá? Como eu estou vestida a caráter, eu acho que alguns de vocês já reconheceram aqui que o primeiro anime que a gente vai falar é sobre o Naruto. Mas o que é anime, Adriano? E esqueci de explicar, gente. Anime são os desenhos animados japoneses, tá? A grande maioria deles tem alguns elementos que são característicos, como, por exemplo, o traço, o desenho, que é bem marcante, que é bem característico. A grande maioria tem uma história mais bem fundamentada, só tem uma exceção, que é o Dragon Ball, mas a gente vai falar daqui a pouco. Tem toda uma questão de várias discussões que são feitas dentro do anime que são mais profundas do que nos outros desenhos animados normais, né? Só fazendo uma comparação. Os desenhos animados norte-americanos, eles têm uma pegada de ser mais humorístico, ser mais heróico. Os desenhos animados japoneses sempre têm uma história mais bem feita, mais embasada, mais trabalhada, né? Por exemplo, no caso... Mais dramática, né, Adriano? Isso, mais dramático. Boa, Rogério, obrigado. E conta a história mesmo de vida dos personagens principais de uma forma mais profunda, né? Por exemplo, no caso específico do Naruto, o Naruto começa como criança e o anime termina com ele sendo adulto, pai, e aí cria já o outro desenho, que é o Boruto, que é a história do filho do Naruto. Então, tem toda essa discussão, tem toda esse aprofundamento na linha de vida das pessoas, dos personagens, e toda uma questão mais dramática, mais profunda dentro de cada conteúdo. Beleza? Vamos falar do Naruto? Então, vamos lá, dá Tebaio. Adriano, só complementando que a maioria dos animes é baseada em um mangá, né? Isso. E o que é mangá? Explica aí, Rogério, por favor. Mangá é como se fosse uma história em quadrinhos, né? Só que é japonesa. Tem os próprios traços. É uma história em quadrinhos e a gente lê de trás para frente, né? Diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Só que é japonesa, com os traços, os caracteres japoneses. Muitos, obviamente, quando vão para outros países, eles são traduzidos, mas é uma história em quadrinhos. E a partir delas, desses mangás, eles produzem os animes. Isso aí. E um detalhe que a maioria dos mangás também, originalmente, eles são preto e branco, né? Olha, que legal, não sabia.
Isso, o traço dos mangás. É característico dos mangás, a história por dentro, a história mesmo, né? Ser em preto e branco e as cenas principais serem coloridas. E tem essa característica que o Rogério falou, né? Que na leitura japonesa se lê de trás para frente, né? Você lê a contracapa é a capa, e a capa é a contracapa. E você lê ele todo ao inverso, né? Entendi. Então vamos embora, vamos falar de Naruto? Podemos? Gente bronca. Então, olha só, gente, eu sei que a galera que deve estar aí na live saca muito mais de Naruto do que eu. Eu comecei a assistir Naruto depois de adulto, né? Até porque começou a passar aqui no Brasil, eu já era adolescente, já estava entrando na faculdade, então não tinha muito tempo para assistir. Eu vou fazer um resumo, tá? Da história do Naruto. Se faltar alguma coisa, eu já peço desculpa a todos vocês, porque são muitas coisas. Como eu disse, a história ela é muito profunda. Ela se aprofunda em vários passos, em vários tópicos ali, que acaba que você precisa assistir todos os episódios para poder entender a história, né? Bom, o Naruto é um menino que começa a sua história órfão de pai e mãe, morando sozinho numa casa, numa aldeia ninja, né? É um mundo compostos por aldeias ninjas. Essas aldeias se reúnem em países e cada país tem o seu elemento fundamental, né? Então, por exemplo, o Naruto ele vive na aldeia da Folha, que é do país do fogo, se não me engano. Então, tem todas essas marcas, né? É como se fosse Juiz de Fora dentro do Brasil, né? A aldeia da Folha sendo Juiz de Fora e o país do fogo sendo o nosso país, o Brasil, né? E o Naruto, ele vive sozinho nessa aldeia, ele é discriminado por todo mundo, ninguém gosta dele, ele é um péssimo aluno na aldeia ninja, ele não consegue fazer o mínimo para ele poder se tornar um ninja, só que ele trata isso dentro da cabeça dele de uma forma um pouco diferente, né? O primeiro episódio começa com ele pichando a estátua, uma estátua que tem na pedra, no fundo, que homenageiam os Hokages, que são os chefões da aldeia, né? Fazendo uma comparação simples, nós estamos, né, Bruna, agora com os 3 últimos Hokages da aldeia do Clorinda. Coincidentemente. Sim, os 3 últimos Hokages estão presentes. Pois então, assim, e aí ninguém sabe o que fazer com o Naruto, porque ele é um menino, né, bagunceiro, atrapalhado, faz tudo errado. E aí ele começa a se descobrir e começa a resolver dentro dele formas para ele poder superar essas dificuldades que ele tem, né? E já no primeiro episódio ele é convencido por uma pessoa inimiga que está infiltrada dentro da aldeia a roubar um pergaminho que tem um do poder deles lá, que é o jutsu, um dos jutsus mais difíceis e mais importantes dessa aldeia, da aldeia dele. Ele rouba esse jutsu para poder entregar para o rapaz, e o professor dele, da aldeia ninja, o defende. E aí, nesse meio tempo, o Naruto ele pega e aprende esse jutsu, que é super difícil. Mais para frente, descobrem que quem criou esse jutsu foi o pai dele, que era um dos Hokages. Mas aí, daqui a pouquinho, eu complemento. E aí, o Naruto ele começa a se descobrir dentro da aldeia da Folha, ele consegue se tornar um ninja, né? Ele consegue ganhar a bandana, que é o símbolo máximo dos ninjas, né? Para ser ninja tem que usar uma bandana. E aí ele vai conseguindo, aos poucos, do jeito dele, ele cria suas estratégias para se tornar uma pessoa melhor. O grande sonho do Naruto é se tornar o Hokage, porque aí era uma forma dele ser visto e reconhecido por todo mundo na aldeia e não ser discriminado mais. Adriano, tira uma dúvida, você falou símbolo, o que é isso, símbolo? Me explica melhor aí, quem consegue explicar pra gente o que é símbolo? Alguém quer tentar, gente? Então vou eu. Os microfones. Pode falar, Adriano. Vou eu? Então tá bom. O símbolo é a forma e a representação daquela aldeia, no caso do Naruto, né? No caso do Naruto, esse aqui é o símbolo, que é a bandana. Então, o ninja, para ser o cidadão da aldeia dele, que é Konoha, para ser reconhecido como ninja, ele tem que usar esse símbolo. Então, o símbolo, ele é uma marca,
é a representação daquela pessoa em determinado status social dentro da aldeia, né? O ninja, no caso do Naruto, todos os ninjas usam a bandana, mas quando eles sobem de cargo de graduação, eles têm uma roupa específica, é um símbolo específico daquela função que ele tem dentro da aldeia. Cada aldeia tem o seu símbolo. Então, no caso do Naruto, que é a aldeia da Folha, tá dando para vocês verem o símbolo? Sim. É uma representação mais simplória, né, de uma folha, e aí cada aldeia tem a aldeia do som, que é uma nota musical, a aldeia da areia, que é como se fosse um redemoinho, etc, etc. O símbolo ele é importante, que é a marca, é a representação, e é uma forma dele pertencer a determinado grupo, ou, no caso do Naruto, pertencer ao grupo dos ninjas e pertencer à aldeia da Folha, né? Dentro da aldeia das aldeias, vocês, dentro da história do Naruto, vocês têm os clãs, que seriam as famílias, né? Cada família, cada clã também tem o seu símbolo. E aí eu já entro na história do maior amigo e inimigo que desencadeia toda a história do Naruto, que é o Sasuke. O Sasuke, ele é do clã Uchiha, ele é da família Uchiha. E aí deu uma confusão dentro da família Uchiha, que queria tomar o poder dos Hokages. Deu um BO entre eles lá, deu uma confusão, e a aldeia Uchiha, o clã Uchiha, foi todo exterminado por um Uchiha, que é o Itachi, que é irmão do Sasuke. E o único que sobrevive do clã Uchiha é o Sasuke. Ou seja, assim como o Naruto, o Sasuke também é órfão. Só que o Sasuke, ele trata essa questão dele ter ficado órfão, né, de pai e de mãe, de não ter ninguém na família, de uma forma diferente. Ele cria um ódio principalmente sobre esse irmão dele, que é o Itachi, que mata a família inteira. Mais para frente na história, a gente vai descobrindo os motivos que fizeram o clã Uchiha ser extinto. Enquanto o Naruto ele busca um caminho de conversa, de convivência, de autoconhecimento, o Sasuke ele nutre dentro dele o ódio, o rancor e a tristeza. E aí acaba que o Sasuke ele se alia ao grande inimigo, pelo menos no início da história do Naruto, que é o Orochimaru. Ele se une ao Orochimaru e aí para ele ter poder para poder matar o irmão dele, que é o Itachi. Mais para frente a gente descobre quais foram os motivos e que, na verdade, o Itachi teve que fazer isso para poder manter a estabilidade da aldeia da Folha como um todo, porque, na verdade, os Uchiha queriam fazer um golpe de Estado que vem desde o início da história da formação da aldeia da Folha. Só que é muito louco a história do Naruto, porque ela não tem uma linha cronológica coerente, assim, né? A história não começa pelo início, na verdade, a história do Naruto começa pelo fim da história. A gente só vai entender a origem da história do Naruto quando a gente assiste até o último episódio, que não está dublado, que está legendado. Então a gente só vai entender essa história toda que remonta lá no início da formação dos povos e das aldeias na Terra. Basicamente, o que aconteceu? Tinha um deus, um extraterrestre, que veio na Terra para recolher o chakra, que é a energia vital dos seres vivos. Ele resolveu ficar na Terra. Ele teve 2 filhos. Um filho tinha uma índole mais benevolente, o outro tinha uma índole um pouco mais guerreira. Eles brigaram. Nessa briga, um deles foi morar na Lua. E a filha desse deus que foi morar na Lua veio para a Terra e praticamente matou o irmão. Em represália, ela criou uma grande energia de chakra, que é a besta de 10 caudas, que aí começa a gerar toda a história do Naruto. O Naruto, na verdade, ele se tornou órfão de pai e de mãe, porque essa besta de 10 caudas, né, essa grande fonte de energia, ela foi dividida em 9, na briga entre esse deus e a filha da deusa, que é a Kaguya, e aí foi dividida em 9 partes. Uma parte foi mandada para a Lua, as outras 9 ficaram espalhadas na Terra, e aí teve a formação dos países, das aldeias e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eles descobriram que algumas pessoas tinham a capacidade de armazenar essa besta dentro deles. Uma das famílias que tinham essa capacidade era a família Uzumaki, que é a família do Naruto, que o Naruto é descendente. O primeiro chefe da aldeia da Folha foi casado com uma Uzumaki, e ela tinha essa raposa dentro, essa besta, né, que no caso da aldeia da Folha
é a besta de 9 caudas. Ela ficou armazenada dentro dela, ela morreu, passou depois para a mãe do Naruto, só que a mãe do Naruto ficou grávida. E aí, quando ela engravidou, quando ela foi dar à luz ao Naruto, a besta saiu. Nessa história toda, do rancor que se foi criado pela morte da Kaguya, por ela ter sido enviada de volta para a Lua, um dos primogênitos da família Uchiha, que era o Madara, ele ficou na Terra, ele teve uma briga lá no princípio da formação da Aldeia da Folha, e ele pegou essa raposa de 9 caudas quando ela saiu do corpo da mãe do Naruto para poder destruir a aldeia. O pai do Naruto, na época, era o Hokage, e ele, para não deixar a Aldeia da Folha ser destruída, ele pegou essa raposa e armazenou dentro do Naruto. Só que, nesse contexto, o pai e a mãe dele morreram. Só que isso só é explicado no meio da história do Naruto. A gente só vai... Na verdade, o Naruto ele só descobre que o pai dele é o Hokage só no início da segunda parte da história, quando ele é adolescente, que ele vai descobrir isso. No Shippuden? Ele só descobre no Shippuden. Ele só vai descobrir no Shippuden. É meio estranho, porque assim, tem a cara, né? Tem o busto do pai do Naruto lá. Eu acho que ele nunca desconfiou de olhar para lá, pô, o cara é parecido comigo, né? Mas enfim, eles esconderam toda essa história do Naruto para que ele não se sentisse mal. Só que ao mesmo tempo toda a aldeia tinha raiva dele porque ele era filho do Hokage e ele, tipo assim, né? O Hokage morreu para o filho ficar. Então todo mundo tinha raiva do Naruto por causa disso. E toda a dificuldade que o Naruto tinha era justamente porque ele tem essa raposa dentro dele. Resumindo a história toda, né? O Naruto ele consegue converter toda a energia dessa raposa de caudas dentro dele em coisas positivas para ele. E isso ajuda muito, principalmente na parte do Naruto Shippuden, que esse Madara, o Madara Uchiha, ele morre, mas coloca na cabeça de um outro Uchiha, que é o Obito, que ele deveria destruir a Aldeia da Folha e tomar o poder de novo para os Uchiha. E aí tem a Grande Guerra Ninja. O Naruto ele consegue destruir ele consegue ajudar todo mundo na Guerra Ninja graças à interação desse poder que ele tem com a raposa de 9 caudas. E no fim das contas, na verdade, o Obito ele é manipulado pela Kaguya, que é essa deusa lá que deu o BO todo no início da formação do mundo. E ele consegue transformar o poder dele todo em um manto, que é essa camisa que eu estou vestindo aqui, né? Que é o manto da raposa de 9 caudas. Ou seja, ele consegue transferir uma grande parte do poder dele, da raposa de 9 caudas, para ele, e ele, junto com o Sasuke, que é o grande amigo e inimigo dele, porque eles vivem uma relação de amor e ódio o tempo inteiro, eles conseguem derrotar a Kaguya e trazer a paz de novo para o mundo, né, como um todo, porque, na verdade, a ideia da Kaguya era fazer com que o mundo vivesse em um genjutsu, né, que é um poder onde as pessoas vivem uma ilusão o tempo inteiro. Só que, na verdade, as pessoas elas vivem essa ilusão, mas elas estão paralisadas na vida real. Basicamente é isso a história do Naruto. Esqueci alguma coisa, Bruno? Acho que não, né? Não sei, eu só sei que tá pipocando aqui informações sobre Naruto no chat e tá interessante. Então, o Kakashi Sensei está presente, tá? Na nossa live aqui. Que bom. Dando algumas informações. Virgínia, agora você quer falar um pouquinho pra gente da Sailor Moon? Vamos lá, então. Sua tela já está aparecendo. Me confirma se está vendo direitinho? Aparecendo, bonitinho. Bonitinho? Então vamos lá. Eu vou falar da personagem que é uma das que eu mais gosto em animes, que é a Sailor Moon. É a Serena. Tá? A Sailor Moon significa navegante da lua. E é uma série de mangá que foi escrita por essa moça aqui, ó, a Naoko Takeuchi, entre 91 e 97. O que a Naoko criou? Ela criou um perfil chamado Magic Girl, Garota Mágica. Em japonês, Mahou Shoujo, que são nada mais, nada menos que garotas normais
que se transformam e ganham poderes mágicos para poder combater o mal. O que conta na história da Sailor Moon? A história é em torno de defensoras nascidas num reino que está ameaçado novamente pelas forças do mal. As personagens principais, que são chamadas de Sailor Senshi, são adolescentes que podem se transformar em heroínas representando a Lua e os planetas. O uso da palavra Sailor se dá por conta do uniforme das garotas do Japão. Chama Serafuku, roupa de marinheiro. Inspiração de Takeuchi para os uniformes da Sailor Senshi. Os elementos da fantasia da série são fortemente simbólicos e baseados em mitologia e astrologia. A gente vai ver isso mais para frente. Esse aqui é o uniforme, o Serafuku, das meninas japonesas, e aqui no meio a gente tem a Sailor Moon, a Serena, usando esse uniforme. Esse uniforme elas usam lá de verdade. Tá? É a roupinha delas de escola. E a Sailor Moon vive com esse uniformezinho. Ela tem até um saltinho aqui, muito chique. Quem são as personagens? A Sailor Moon conta a história da Usagi Tsukino, que no Brasil ficou conhecida como Serena. Uma garota normal e inocente de 14 anos que se torna a Sailor Moon. Sua representação planetária é a Lua. E aqui a gente vai falar dos símbolos que a Bruna perguntou o que era, que o Adriano explicou tão bem. O símbolo da Sailor Moon é essa Lua aqui. Tá? E a Sailor Moon, ela é uma garota normal, ela é preguiçosa, ela é mal-humorada, ela é chata, é cheia de mimimi, mas é uma menina muito corajosa. A Serena encontra a Lua, uma gata falante, que conta para a Serena que, na verdade, ela é uma guerreira mágica que precisa defender a Terra das forças do mal. Esse é o símbolo da Terra. Então, toda vez que a gente vê um símbolo da Lua, a gente nem precisa pensar muito, que a gente já sabe o que é, e esse aqui é o símbolo da Terra. Outros personagens, a gente tem a Sailor Mercúrio, a Sailor Marte, a Sailor Júpiter e a Sailor Vênus, que junto com a Serena lutam contra o mal. Então, todos os símbolos do desenho têm a ver com os planetas, incluindo aí a Lua e o Sol. Depois, mais tarde na história, vão aparecer as Senshi do Sistema Solar Externo. É a Sailor Urano, a Netuno, a Plutão, e a que eu particularmente mais gosto, que tem mais a ver comigo, que é a Sailor Saturno. E aí eu trouxe para vocês os símbolos de todos esses planetas. Antigamente, o Sol e a Lua eram considerados planetas, muito antigamente. Então, eles entram nessa configuração de planetas. O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão notar que o Sol, a Lua e Marte, juntos, criam todos os outros planetas. Tem os desenhos dos 3 planetas inseridos aqui dentro. Isso não é à toa, mas a gente vai ver isso depois. Legal. Eu fiz uma revisão muito breve, porque a história é longa, ela tem vários arcos, quer dizer, vários momentos. Então, ao longo desses sábados letivos, a minha intenção é que a gente estude mais esses símbolos planetários da Sailor Moon, se divirta com ela, porque ela é muito engraçada, e, qualquer dúvida, estamos aí. Vem muita coisa boa pela frente. Muito legal. A parte que eu tô da Sailor Moon ainda só tem a Serena. Mas mais pra frente ela aparece. Legal. Agora eu estou curiosa e ansiosa para aparecerem as outras. Uai, Adriano, mudou de camisa? Mudei, troquei de cenário, agora troquei de... Gente, o Adriano mudou de roupa, socorro. Sou passada. A câmera passada. aqui um pouquinho. O novo figurino. Mudei o figurino. Porque como a gente está falando de simbologia, não tinha como eu não falar dos animes sem mostrar os principais símbolos deles. Vamos falar um pouquinho de Dragon Ball agora, da grande treta existente no Brasil. A grande treta existente no Brasil. Quem é melhor, Naruto ou Dragon Ball? Última vez que a gente perguntou isso, né, Bruna? No sábado compartilhado, deu uma certa confusão. Quase deu guerra, né? Para saber quem que é o melhor. Não é fácil, não. Mas, na verdade, gente, assim, já vou até começar adiantando, né? Dragon Ball e Naruto têm mais similaridades do que inimizades, tá? Essa polêmica a gente criou aqui no Brasil de uma forma bem besta, para ser bem sincero. Por que eu estou dizendo isso? Uma das bestas de cauda do Naruto
E aí eu fui lá ver o chat, eu vi que o bicho tá pegando lá no chat, lá, cheio de informações dessas do Naruto. A ideia também, gente, era a gente não dar um spoiler aqui geral de tudo, né? Só a gente apresentar a história. Mas uma das bestas de cauda, ela se chama Son Goku, em homenagem ao Goku, que é o principal personagem do Dragon Ball. E a pessoa que controla o Son Goku é o Roshi, que é o avô do Goku. E aí eu já vou entrar contando a história. O Goku, o Dragon Ball, na verdade, ele se desenvolve, são 4 histórias, né? 4 arcos, como eles costumam chamar. O Dragon Ball, olha lá. Olha lá. Vai pra frente, isso. Olha o Kakashi. Olha o Kakashi. Olha lá, gente. Todo mundo viciado em anime, isso aqui. Todo mundo. Na próxima vez eu ponho minha coleção de bonecos do Naruto aqui atrás. É porque eles estão fechadinhos. Mas contando a história do Dragon Ball. O Dragon Ball, ele conta a história do Son Goku, que é um menino que veio de um planeta chamado Planeta Saiyajin para poder dominar a Terra. Só que aí é meio Superman a história, sabe? Ele é colocado dentro de uma cápsula e é mandado para a Terra. Só que ele chega aqui na Terra, neném, ainda recém-nascido, e ele é cuidado pelo Roshi, que é o avô dele, que ele chama de avô, por um senhorzinho que está andando na rua e acha aquele neném lá e tudo. Só que ele começa a tratar esse neném com muito carinho e amor. Então, ao invés do Goku ele desenvolver o espírito guerreiro maldoso, ele se torna uma pessoa boa. Só que aí, o que acontece? Os Saiyajins, quando eles veem a lua cheia, eles se transformam em um macaco gigante. Ele se transformou num macaco gigante e, infelizmente, ele matou o avô. Então, ele vive sozinho, igual o Naruto. Por isso que eu falei que tem muita similaridade entre os dois. E aí, o Goku, ele vive lá na floresta, tudo tranquilo, num mundo mais próximo do nosso, um mundo um pouco mais futurista, e ele encontra com uma melhor amiga dele, que é a Bulma, que é uma menina, uma jovem, um cientista muito inteligente, e ela quer reunir as 7 esferas do dragão. Por quê? Essas 7 esferas liberam muita energia e ela quer utilizar essa energia para poder ajudar o mundo a se desenvolver e ser um lugar melhor para todas as pessoas. O Goku topa, ele é uma criança de 5 para 6 anos nessa primeira história, ele topa e vai junto com a Bulma. E aí eles vão reunindo as esferas do dragão. Uma das esferas, o Goku já tinha, que é a esfera de 4 estrelas. Cada esfera tem um número de estrela até completar as 7. As 7 esferas com as 7 estrelas. E eles saem ao redor do mundo para achar essas 7 esferas. O que eles não imaginavam era que quando juntasse essas 7 esferas, sairia um dragão gigante, o Shenlong, que poderia realizar um desejo para quem reunisse as esferas do dragão. Nesse meio tempo, eles têm vários amigos, inimigos que se tornam amigos, e tem uma coisa muito engraçada, porque o primeiro desejo que o Shenlong ele concede é para um amigo do Goku, e ele pede uma calcinha. Ou seja, ele podia pedir qualquer coisa no mundo, ele pediu uma calcinha. E aí essas esferas somem de novo, e aí vai desenvolvendo toda a história do Goku. O Goku, ele é um personagem que eu acompanhei durante a minha infância, início da adolescência, então estou até mais tranquilo para poder falar dele. E ele é muito carismático. E ele tem uma característica que é muito interessante, porque todos os inimigos, todos não, né? A grande maioria dos inimigos dele se tornam amigos dele depois, né? Só o Freeza, que é um dos inimigos mais difíceis da história inteira do Dragon Ball, que não se torna amigo dele, e o Cell, que é um androide que ele destrói depois porque ele é um robô, né? Mas todos os outros inimigos se tornam grandes amigos dele, né? E aí eles começam a descobrir várias coisas a serem... Tem o Vegeta, calma que eu vou falar do Vegeta. Calma que eu vou falar do Vegeta. O Vegeta me decepcionou muito no fim dessa história. E aí tem o Vegeta, né? Ele é do mesmo planeta que o Goku. O planeta do Goku foi destruído. O planeta, inclusive, chama Planeta Vegeta, porque o pai do Vegeta era o rei lá. E ele e o Goku, eles têm meio a relação de amor e ódio entre ele e o Sasuke. Só que a relação entre o Goku e o Vegeta, no fim das contas, se torna uma amizade muito verdadeira.
Tanto é que agora, na última parte da história, que é o Dragon Ball Super, os dois se tornam parceiros de luta e companheiros de treino. Né? O Vegeta tem todo o jeitão dele mais sério, mais guerreirão mesmo, assim, menos condescendente, né? Ele é mais cruel assim com determinadas coisas. E é por aí a história do Dragon Ball. Né? Depois o Goku ele se torna adolescente, ele conhece uma menina na infância, que é a Tite. Ele promete ela em casamento sem saber o que era. Aí, em um dos torneios de artes marciais, ela chega para lutar com ele, começa a descer porrada nele. Você me prometeu que você ia casar. Ele olha para ela, o que é casar? Eu sei lá o que é casar. Tá, eu caso contigo. E aí ele casa com a Tite. Ele tem 3 filhos na história. O Gohan, que passa por vários perrengues no início. Inclusive, um dos inimigos do Goku treina o filho dele, né, que é o Piccolo. E aí vai desenvolvendo toda a história do Dragon Ball. Eu quis colocar a roupa do Goku por conta do símbolo do Goku. Eu vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem. A roupa de treinamento de cada um dos personagens, ele tem um símbolo específico, tá? O Goku, ele utiliza basicamente esse símbolo, né, que é o símbolo dele. Tem um símbolo do Mestre Kami, que é o grande mestre dele, que é o símbolo da tartaruga. E depois ele vai tendo cada lutador, cada personagem tem a sua simbologia, tem o seu pertencimento, né? Então, o Goku, toda vez que ele luta, ele utiliza o uniforme dele, que é com esse símbolo, ou com o símbolo da tartaruga, né? Em homenagem ao mestre dele. E isso, ele tem muito orgulho desse símbolo, ele pertence a esse clã, né? Tanto é que o filho dele, como foi treinado pelo Piccolo, que é outro guerreiro, outro personagem, ele utiliza um símbolo completamente diferente do pai dele. Apesar deles usarem o mesmo uniforme, cada um com seu símbolo diferente. Esqueci de alguma coisa, Rogério? Você que foi buscar o Vegeta? Não, só de falar que o melhor amigo dele também, que é o Kuririn, usa o símbolo da tartaruga também. Isso. E ele é um monge, né? Ele é um monge, ele tem 3 pontos na testa que simbologia, que tem a ver lá com o budismo, né? Isso. Cada personagem tem uma referência, né? Tem o Tenshinhan, que tem o terceiro olho, que faz referência lá às técnicas de yoga, né? Dos chakras, etc. E o Kuririn tem uma coisa muito engraçada, porque ele morreu umas 6 ou 7 vezes durante toda a história. Ô, louco! É gato? 7 vidas? Não, é porque eles pedem ao Shenlong, um dos pedidos é que retorne à vida as pessoas que morreram. Aí sempre tem o Kuririn no meio. O Kuririn morreu umas 6 ou 7 vezes na história. Vocês falaram sobre esses símbolos do terceiro olho aqui, né, na testa. Isso é muito, muito, muito oriental, gente. Todo o Oriente, ele trabalha com essa ideia do terceiro olho, a nossa força, na verdade, está aqui, né, no nosso pensamento, na forma como a gente enxerga o mundo, e isso é muito retratado, não só no Dragon Ball também, mas na Sailor Moon, ela tem um símbolo aqui, são 2 bolinhas, né? Eles sempre voltam a essa ideia de que o centro do nosso pensamento está aqui, e tudo que a gente faz e tudo que a gente desenvolve ao longo da vida está baseado nessa questão de pensamento, do nosso mental. Por isso, a maioria dos desenhos tem alguma referência, ou direta ou indireta, a essa região aqui da nossa cabeça, tá? Estão falando aqui no chat que é semente da vida. Isso, tem a semente dos deuses também, que eles comem essa semente para recobrar a energia. Mas, normalmente, quando o Kuririn morre, tem que recorrer ao Shenlong. Quase todo arco ele morre, sabe? E uma das cenas, assim, e as cenas mais tristes do Dragon Ball são as mortes do Kuririn. A primeira morte, que ele morre, que o Piccolo mata ele, que o Piccolo é a reencarnação de um deus do mal que vem na Terra para poder tomar conta, né, para poder dominar o mundo. É a primeira vez que o Kuririn morre. E a morte do Kuririn pro Freeza é quando eles vão... Porque que acontece? O Vegeta, ele vem para a Terra, ele é soldado do Freeza, na época, nesse período. E eles vêm para a Terra para destruir a Terra. Então, eles viajam para um planeta, que é o planeta Namekusei, para poder pegar as 7 esferas do dragão, para poder pedir ao Shenlong para fazer a Terra voltar à vida, porque eles explodiram a Terra. Então, eles vão lá para esse planeta, etc.
e o Freeza tá lá e ele mata o Kuririn na cara do Goku. Eles matam o melhor amigo do Goku na frente dele. É uma das cenas mais tristes do Dragon Ball, é essa morte. E depois, aí vão ter outros inimigos, etc, etc. Só para terminar, Virginia, você comentou a respeito dessa questão oriental. No próprio Naruto tem muito disso, né? Porque o Jutsu, que são os poderes, eles utilizam através do chakra, né? Que é energia vital. E um dos personagens, que é o Rock Lee, ele abre os 7 portões de energia, que são 7 pontos de chakra, né? Verdade. O Rock Lee é um personagem à parte no Naruto. Eu gosto muito do Rock Lee. Mas é por aí a história. Eu estava aqui olhando a blusa do Rogério. Rogério, quem é esse aí na sua blusa? Essa blusa, ela é do Pégaso, Ceia de Pégaso, do Saint Seiya. Saint Seiya. Que é o anime que eu vou comentar aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação. Cavaleiro do Zodíaco, uau! Isso, vou fazer uma apresentação aqui, que à medida que eu vou falando, eu vou ilustrando. Tá bem. Sua tela já está aparecendo. Tá aparecendo? Uhum. Beleza. Então, Saint Seiya, né, que no Brasil é chamado de Cavaleiros do Zodíaco, é também baseado no mangá. Esse mangá, ele foi lançado no ano de 1985, tá? E o anime, ele foi criado, eu vou falar aqui do anime clássico, tá? Ele foi criado em 1986 e durou até 1989, e depois ele retornou em 2002, tá? Para eles poderem terminar todo o arco do mangá. Atualmente, nós temos também alguns spin-offs. O que seria um spin-off? É um subproduto do Saint Seiya, né? Um subproduto dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, você tem Saint Seiya Ômega, Soul of Gold, que ele, apesar de ser baseado no anime, né? Nesse anime, no Saint Seiya, não necessariamente ele tem que seguir a história, né? Como pegasse aquele material e montasse outras histórias. Mas então eu vou me reter aqui ao anime clássico, que inclusive foi o primeiro anime que eu assisti, tá? Não sei que os alunos não devem conhecer, que é a extinta Rede Manchete. Ela que trouxe esse anime para o Brasil e fez muito sucesso na época. Eu devia ter 13, 14 anos quando eu assisti e fiquei fascinado por esse anime. Então, ele faz parte aí da minha infância. Como que é a história, né? Primeiro, a história ela é baseada na mitologia grega, né? Ela é baseada nos deuses do Olimpo. E a história original, porque existe algumas diferenças entre o anime e o mangá, tá? A história original, ela pega esses 3 deuses, que é a deusa Atena, que é que está no meio aí, que é a deusa que protege a terra. Você tem Poseidon, que é o deus dos mares, tá? E Hades, que é o deus do submundo. Então, a história original, ela gira em torno desses 3 deuses, tá certo? E cada um desses deuses, eles possuem um grupo de guerreiros que são responsáveis por protegê-los, tá? Então, você tem Atena, que tem os cavaleiros, tá? Cada cavaleiro de Atena, ele é protegido por uma constelação específica, e essa constelação, ela vai dar origem à armadura desse cavaleiro. No caso, aí eu estou mostrando a Atena e os protagonistas do desenho, depois eu vou falar sobre eles, protagonistas do anime, tá? Você tem Poseidon e os generais marinas. Cada um, ele seria responsável, cada general marina, ele defenderia um oceano, tá? E você tem Hades e os espectros, tá certo? Que são lá os guerreiros de Hades. Eu não vou falar nem dos generais marinas e nem dos espectros, eu vou falar dos cavaleiros, que são os protagonistas, né? Porque a deusa Atena e os seus cavaleiros são os protagonistas do anime. Vamos lá. Esses são os protagonistas. Você tem, aqui ao centro, o Seiya de Pégaso, tá? Ele é protegido pela constelação de Pégaso.
Você tem o Shiryu de Dragão, que é protegido pela constelação de Dragão. Shun de Andrômeda, protegido pela constelação de Andrômeda. Yoga de Cisne, protegido pela constelação de Cisne. E Ikki de Fênix. Esses são os protagonistas do anime. E os Cavaleiros de Atena, eles são divididos em 3 classes, tá? Você tem os Cavaleiros de Bronze, que inclusive são esses cavaleiros que estão aparecendo aí na tela. Existem outros, mas não são tão importantes assim na história. Você tem também os Cavaleiros de Prata, que os Cavaleiros de Bronze, eu vou voltar aqui rapidinho. Os Cavaleiros de Bronze seriam, digamos, a classe mais baixa entre os Cavaleiros de Atena, tá? Os Cavaleiros de Prata, eles são mais fortes que os Cavaleiros de Bronze. Eu não consegui uma imagem muito boa, por isso que ela está meio borrada aí, mas aí reúne todos os Cavaleiros de Prata. E você tem também os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro são os cavaleiros mais fortes que protegem a deusa Atena. E cada um desses Cavaleiros de Ouro representa um signo do zodíaco. Então você tem um total de 12 cavaleiros, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, até Peixes. Então eles seriam os cavaleiros mais fortes a proteger a deusa Atena. Alguma pergunta, Bruna? Você quer fazer? Não, eu tô adorando um monte de personagem diferente. E a estética do desenho do Cavaleiros de Zodíaco, ela é um pouco diferente dos outros, né? E parece um pouco com o da Sailor Moon, acho que aproxima mais a Sailor Moon, mas é bem diferente do Dragon Ball e do Naruto, né? Isso. Só fiquei deliciando com a história. Isso aí. Peraí que eu pulei um negocinho. Senão a gente tem um outro link que a gente pode fazer, Bruna, é que a Sailor Moon usa os planetas. E o Cavaleiro do Zodíaco usa os signos, que estão diretamente relacionados aos planetas também, sabe? Que são as constelações, né? As Exatamente. estrelas. Sim. Que legal. Isso. Então, como você falou das constelações aí, cada constelação ela vai proteger um cavaleiro, né? E, consequentemente, cada constelação, vamos dizer, ela vai dar origem à armadura desse cavaleiro. Os Cavaleiros de Bronze, que são aqueles principais, à medida que o anime vai passando, a armadura deles também vai evoluindo, tá? Então, pode ser que você veja uma imagem, por exemplo, eu vou voltar aqui. Essas aqui são as primeiras armaduras que eles utilizaram. Aí, são vários arcos, né, da história. Então, você tem uma outra imagem que eles estão aqui com uma armadura diferente, que já é uma evolução da armadura anterior, do primeiro arco lá da história. Como eu falei, existem algumas diferenças entre o mangá e o anime, tá? O mangá, como eu falei, ele é baseado na mitologia grega. No entanto, o anime, ele pegou um pouquinho da mitologia nórdica e criou a saga de Asgard, que essa saga de Asgard, ela é considerada um spin-off, como eu falei, ela não conversa, digamos, diretamente com a história original, tá? Só que é um spin-off muito bom. Os fãs de Cavaleiros, eles gostam muito dessa saga, e como eu falei, ela faz uma ligação ali com a mitologia nórdica, porque você vai ter a Hilda, tá? Que ela é representante do deus Odin, que é um deus nórdico, tá? Ela é representante do deus Odin na Terra. E você tem também os guerreiros deuses, que são os responsáveis por proteger a Hilda, tá? Uma pergunta, essa Asgard é a mesma Asgard do Thor? Isso, inclusive tem o guerreiro, que é esse daqui, ó, o nome dele é Thor, tá? Então ela faz ali a conversa um pouquinho com a mitologia nórdica também, tá certo? Aqui eu coloquei uma imagem que é de Atena com todos os cavaleiros, né? No total ela tem são 88 cavaleiros que protegem a deusa Atena. Aí entre cavaleiros e amazonas, tá? Que nós temos também algumas guerreiras mulheres, que são as amazonas, inclusive a mestre do Seiya, não sei se vocês vão conseguir ver, essa daqui, dá para notar aí a imagem? Uma ruivinha? Isso. Ela a Marin, ela é uma amazona de prata, e ela que treinou o Seiya. Então, de cavaleiros, é só isso. Ô, Rogério, mas tem mais algumas Oi. coisas
que acontece? O pessoal que... Tem um canal agora na televisão chamado Loading TV. Uhum. Ele passa vários animes. Tá passando Sakura Card Captors, e eles estão passando um novo arco do Cavaleiros do Zodíaco, que é o The Lost Canvas. Ah, sim, é um spin-off. Isso, é um spin-off, né? Na verdade, não tem nem o Seiya na história, né? A história lá antiga, né? Contando o início do... Então, o pessoal que acompanha deve conhecer o Cavaleiros do Zodíaco por conta do The Lost Canvas. Eu sou fã da saga de Hades disparadamente, assim. E foi o melhor spin-off da vida pra mim, a saga de Hades, porque é maravilhoso. Nossa, Hades não é spin-off, não. Hades é a história... Do Asgard. A do Asgard, a saga de Asgard. Sim, isso. Eu adoro, ficou super bacana a história. E tem a história que eu tô mais atrasada é Cavaleiros do Zodíaco. Agora eu tenho que começar a assistir de novo, porque faz alguns anos, sabe? Muitos anos que eu não assisto. Desde a Manchete que eu não assisto. Então, eu ia falar sobre a Manchete, porque há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Muito distante. Muito. Existia um canal de televisão chamado TV Manchete, que passava esses desenhos animados, né? Além desses, passavam aqueles que eles chamam de... Ai, o nome faltou, tipo Power Ranger. Eles têm um nome específico lá no Japão, né? Passava o Jiraiya, passava Jaspion. Changeman. E passava o Cavaleiros do Zodíaco, e tinha um outro desenho muito legal, que era o Super Campeões, que é um anime de futebol, tá? A molecada deve conhecer o Super 11. É antes do Super 11, que era muito legal. E assim, para pegar Manchete lá na minha casa, era muito ruim. A gente não tinha antena parabólica, não tinha nada. Eu dei um jeito de hackear a antena parabólica do meu vizinho para acompanhar Cavaleiros do Zodíaco e Super Campeões. Porque todo mundo comentava, eu não tinha. Aí eu montei um esquema meio maluco lá, mas eu conseguia ver. E eu tenho uma história parecida, porque no meu aniversário, meu pai queria fazer uma festa. Eu falei, eu não quero festa. Você compra uma antena parabólica e um videocassete. Porque os Cavaleiros do Zodíaco, eles passavam quando eu estava na escola, né? Aí eu programava o videocassete para começar a gravar. Então pedia meu pai o horário. Papai, eu não lembro o horário, mas liga a TV na Rede Manchete tal hora, porque vai começar Cavaleiros. Quando eu chegava da escola, eu almoçava assistindo Cavaleiros do Zodíaco, porque eu programava o videocassete. Eu acho que o pessoal hoje nem sabe o que é videocassete, né? Também não. E era um alvoroço, porque assim, quando saía a fita do filme do Cavaleiros do Zodíaco na locadora, era um absurdo. Tinha lista de espera. Tinha lista de espera. E aí a gente arrumava alguém que tinha um outro videocassete, ligava um no outro para gravar a fita para a gente poder assistir depois. Gente, ótimo. Muito bom. Deu cheiro da fita aqui no meu nariz agora. Muito bom, gente. Gente, eu tinha uma merendeira do Cavaleiro do Zodíaco. Eu tinha camisa, eu tinha lápis, eu tinha caderno, eu tinha adesivo, eu tinha papel de carta. É original, hein? Tem até o selo aqui. Até olha lá, ai, que inveja boa que eu tô agora. Que inveja. E, não, Virgínia, e os bonequinhos que tinha a coleção de bonequinhos? Que era Cavaleiros de Ouro, de bonequinho. Miúdas, assim, se você perdesse uma, você apanhava. Já era. Sim. E eu queria os do Cavaleiros de Ouro, eu queria o do meu signo, né, que é Libra, mas era caro na época, não era fácil de achar também. Entendi. Eu tenho também o LP. Ah, gente, para, por favor, Rogério. Vocês estão vendo que nós estamos gostando muito desse projeto. A gente espera muito que vocês também gostem com a gente. Não, e detalhe, eu gosto de metal, e quem gravou a trilha sonora foi o Angra na época. Isso! Tá? Foi o Angra, do Cavaleiro do Zodíaco, sim. Foi o Angra. Aí não deve estar como Angra, mas deve estar com o nome do cantor. Disco de LP é o bisavô do Spotify. De Ouro, eu queria do meu signo, né, que é Libra. Gente, alguém desliga o áudio do YouTube aí. Obrigada. Então. Para, por favor, Rogério. Vocês estão vendo que nós estamos gostando muito desse projeto.
Alguém está com o áudio do YouTube ligado. Desliguei o microfone, vamos embora. Então, aí, eu ia contar do outro anime, mas eu vou aproveitar o gancho para falar do que eu ia falar por último. Na mesma TV Manchete, passava um desenho animado, um anime muito legal, que contava a história de um menino chamado Yusuke Urameshi. Esse menino, mesmo os problemas familiares, o pai dele não conhecia o pai, a mãe alcoólatra, ele era um péssimo aluno, e com 3 minutos de desenho animado do primeiro episódio, ele é atropelado, salvando uma criança e morre. Só que não era hora dele morrer. Dramático, hein? Cruel, 3 minutos. 3 minutos de desenho, o menino morre. E aí vem a conselheira espiritual dele, né, que seria o ser que deveria levá-lo até o mundo espiritual, vira para ele e fala assim: meu filho, o negócio é o seguinte, não era para você morrer, não. E aí o Deus lá, né, a divindade, que é o Senhor Emadaio, que inclusive está no Dragon Ball, ele aparece também no Dragon Ball, essa figura, né, que é da religiosidade oriental, ele te deu uma chance. Você tem, sei lá, você tem 3 dias para poder resolver um problema aí. E aí o Yusuke, enquanto espírito, ele resolve esse problema. E aí o senhor Emadaio vira para ele e fala: então a partir de agora você vai se tornar um detetive espiritual. Você vai começar a trabalhar para aprender e resolver os problemas do mundo espiritual na Terra. E aí, né, quando aparece um espírito fazendo alguma coisa de errada, o Yusuke, ele resolve o problema. Ele tem um grande amigo, que é o Kuwabara. Esse amigo dele, eles se bicam muito, porque o Yusuke não quer saber de estudar, não quer saber de nada, e o Kuwabara quer puxar ele para o lado lá. E aí vai desenvolvendo a história. Até que o Yusuke descobre que, na verdade, ele é um ser espiritual, ele tem um poder espiritual, e ele é treinado para isso, e ele tem um poder mágico dele lá, que é o Leigan. No vídeo que a gente passou no início, é aquele carinha que aparece de cabeça para baixo e aponta o dedo. Solta tipo um poderzinho, como se fosse uma arma, né? E aí ele vai desenvolvendo esse poder e tudo, até ele se tornar o grande guerreiro espiritual. Né? O Yusuke. E tem uma coisa muito legal no Yu Yu Hakusho, que é o nome desse desenho, que a dublagem dele é uma dublagem muito legal, é muito divertido de assistir. Tem muitas gírias brasileiras, né? Por exemplo, rapadura é doce, mas não é mole, não. Todo tempo tem essa dublagem, que torna assistir o desenho, o Yu Yu Hakusho, muito engraçado e muito legal. Eu acho que para a gente foram os primeiros contatos que a gente teve com a cultura oriental, foram esses desenhos, né? A Sailor Moon, que é mais antiga um pouquinho, né? Que chegou um pouquinho antes no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco e o Yu Yu Hakusho. Depois veio o Dragon Ball, Naruto. Tinha Shurato também, o Shurato, Adriano. Isso. Que era, eles também usavam armaduras, né? Isso, era tipo a versão genérica. O Shurato, ele conversa um pouco com Cavaleiros e o Yu Hakusho, porque o Shurato tem armadura e eles vivem no mundo espiritual também. Isso. Alguma coisa assim. Do mundo espiritual também tem o Bleach, né? Bleach é ótimo. Vem falando que vai misturando esse eu não conheço. Sailor Moon, muito bom. A Sailor Moon foi criada para atender as meninas japonesas. Sim. Porque até então era só os meninos, né? Então, eles criaram a Sailor Moon para incluir a mulher, as meninas, e é uma discussão que a gente pode fazer posteriormente, da presença feminina nesses desenhos. Então, porque todas são meninas, né? Todas as heroínas. E elas são guerreiras, sabe? E são protagonistas. Tem uma coisa muito legal no Cavaleiros do Zodíaco que eu lembrei que eu tinha que falar. A Netflix relançou a primeira temporada da primeira saga dos Cavaleiros em animação computadorizada. Você chegou a ver, Rogério, isso? Eu vi. Eu assisti e desculpa, além de não ser anime, é horrível. É horrível, mas ela tem uma coisa que é muito interessante. Não, quem viu a primeira temporada em anime não tem nem comparação, né, gente? Não tem comparação, mas ela tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: quando a gente assiste Cavaleiros do Zodíaco, o Shun, em específico, ele tem uma característica de ser mais
Sério, sentimental, né? Ele não ataca, ele só defende, né? Ele tem toda Ele essa é relação. passivo, né? Ele tem uma passividade muito grande. Isso. Que na nossa época, isso era traduzido como algum perfil de homossexualidade. A Netflix, nessa animação que eles fizeram do Cavaleiro, eles transformaram o Shun em a Shun. Então, o Shun se torna uma personagem Aí vai ver o que feminina. acontece. Eu acho que deveriam manter a característica de cada personagem original. E no anime clássico tem várias Amazonas que eles poderiam dar um protagonismo maior para elas. Sim. Você tem a própria Marin, que é a mestre do Seiya, você tem a China, que China, é, digamos, maravilhosa. Né? Você tem outras Amazonas que aparecem ao decorrer do anime. Então eles poderiam pegar uma dessas e inseri-las no protagonismo e não simplesmente pegar um personagem que já tem muitos fãs espalhados pelo mundo e mudar o gênero dele para fazer uma adaptação. Entendeu? Poderiam, inclusive, ter colocado uma sexta cavaleira de bronze ali, feminina, uma personagem ali. Né? Acabou que essa mudança trouxe mais efeitos negativos, se a gente for parar para pensar, do que efeitos positivos. Né? E quando a Sailor Moon chegou ao Brasil, foi uma febre das meninas, gente. Todo mundo queria ser a Sailor Moon. E isso colocou as meninas em pé de igualdade, porque elas agora também discutiam anime, sabe? Em pé de igualdade com os meninos. Foi muito bacana. E a gente, os meninos, assistia escondido. Ah, claro. Assistia sem falar que assistia, porque era muito legal. É muito divertido, sabe? Eu não assistia escondido, não. Eu gosto muito também. E foi foi uma febre entre as meninas, a Sailor Moon, fez muito sucesso, e eu volto a tocar que nos tornaram protagonistas de animes, que é uma coisa fantástica para a época, da década de 90, né? Muitos aqui nem eram nascidos, os nossos alunos, mas a gente sabe que era uma época bem eu lembrei aqui um outro anime que são meninas, aí passou no SBT já. O SBT viu o sucesso de anime e começou a comprar alguns, que são as Guerreiras Mágicas de Heart, que são 3 meninas também, cada uma representa um elemento, é o vento, água e fogo. Vamos falar das meninas superpoderosas também, né? Outro desenho esse é maravilhoso. Eu sei falar. E outra, na Loading TV tá passando um outro anime também que tem uma personagem feminina como protagonista, que é o Sakura Card Captors. Sakura Card Captors, sim. Que é muito parecida com Sailor Moon, só que em vez de ter várias Sailor, só tem uma, que é a Sakura. Né, que é muito legalzinho também de assistir, vale muito a pena assistir. E aí agora eu posso incorporar o último personagem, que é o último. Ele mudou de roupa de novo. Só para terminar, Adriano, Sim. sobre Saint Seiya, é que também saiu um spin-off do Saint Seiya, que é o Santi Achou, que aí são Amazonas de bronze, elas aí faz uma ligação com a história clássica, só que elas têm que ficar meio que, digamos, nas sombras ali, elas são protetoras, digamos, secretas de Atena. Aí as personagens são femininas, todas femininas. Legal. Muito legal. Então agora a gente vai falar do último. Vocês vão me permitir eu colocar o meu chapéu de palha. Meu Sais. Adriano, eu não aguento, gente. Eu não aguento isso. Arrumadinho meu chapéu de palha. 3 trocas de roupa numa mesma live, ninguém merece. 3 vezes. Olha só, gente. Por que eu botei o chapéu de palha? Porque eu vou falar desse personagem lindo, maravilhoso aqui, que eu conheci há pouco tempo e sou completamente apaixonado por ele. É o Luffy. Eu vou falar um pouco para vocês do One Piece. O One Piece, na verdade, é um anime muito antigo. Ele tem mais de 1000 episódios lá no Japão, enquanto anime. Enquanto mangá, já vai para 1.300 capítulos e não terminou ainda a história. Ele conta a história do Monkey D. Luffy, que é um menino que quer virar pirata. Né, assim, eu não consegui acompanhar os 1000 episódios, eu estou assistindo os episódios dublados que estão passando na Netflix, então vai passando, eu vou assistindo, e eu não quero passar por cima, eu quero curtir esse momento dublado do Luffy, principalmente pela dublagem brasileira, que tá muito legal também, no estilo do Yu Yu Hakusho, tem gíria, tem crossover, tem um monte de coisa. Tem o Luffy falando que você não vale nada, mas eu gosto de você. Gente, eu tô adorando o One Piece. Genial a dublagem. É genial a dublagem. É genial.
Então, eu vou contar a parte até onde que eu fui, que até lá basta, tá, gente? A história tem mais de 1000 episódios, enfim. E é sempre nesse esquema que eu falei para vocês, né? Ele vai contando a história de vida do personagem. Então, ele vai crescendo, ele vai ficando mais velho, etc, etc. O Luffy é um menino, um jovem, que ele tem o desejo de se tornar rei dos piratas. E aí, ele come uma fruta especial, que é a Agoma no Mi. Existem várias dessas frutas pelo mundo e cada fruta dá à pessoa que come um poder especial e tem um poder e tem uma coisa negativa. A coisa negativa é que ele não flutua na água. E o mundo que o Luffy vive é um mundo dos piratas, é um mundo de ilhas, de barcos, etc, etc. Em compensação, cada um que come a Agoma no Mi, né, essa fruta, ele ganha um poder especial. No caso específico do Luffy, ele se torna um ser de borracha. Ele estica como se fosse borracha mesmo. Tiro não fura ele pode tomar tiro que não fura ele, enfim. Outros personagens viram fumaça, viram fogo, eles podem perder uma parte do corpo que não morre, etc, etc. O Luffy, quando criança, ele come essa Agoma no Mi de um pirata que ganha, que é o Shanks. E o Shanks, como retribuição, modo de dizer, né? Porque o Luffy, ele gostava muito desse Shanks, ele ganha esse chapéu de palha, ele ganha um chapéu de palha do Shanks, que é a característica. Lembrando que ele come a frutinha sem querer, né? Ele tava sem querer, com fome, viu a frutinha lá e comeu, comeu. Tá aqui, eu comi, né? E aí ele ganha o chapéu de palha e ele põe na cabeça dele que ele quer virar o rei dos piratas. Só que ele não tem barco, ele não tem tripulação, ele não tem nada. No primeiro episódio, ele aparece dentro de um barril, que eu até hoje não sei por que ele estava dentro do barril. E ele começa, aos pouquinhos, conhecendo algumas pessoas que se tornam a tripulação dele. Primeiro, porque ele conhece a Nami, que é uma ladra, que depois conta a história que ela tem essa mania de roubar para poder libertar a ilha dela de um pirata muito maldoso. Depois ele conhece o Zoro, que é um espadachim, caçador de recompensa, que caça piratas, mas ele se torna pirata, né? O Luffy ajuda ele a se libertar lá de uma prisão, etc, etc. O Sanji, que é um cozinheiro, bom de briga, que ele ajuda também a libertar o barco, que é o restaurante onde ele ficava. E o Usopp, que ele é um mentiroso, na verdade. A principal característica do Usopp é ser mentiroso. Né? O Pinóquio da história. E depois ele se torna especialista em armas do barco do Luffy. Ele consegue um barco, ele monta essa equipe, e o grande sonho dele é se tornar o rei dos piratas. Para se tornar o rei dos piratas, ele precisa encontrar um tesouro perdido, que é o One Piece, que está num lugar muito perigoso, que é a Grand Line. Eles têm que passar de uma parte do mundo para outra parte do mundo onde que tem essa Grand Line. Então, ele reúne essa primeira equipe dele e vai encontrar a Grand Line. Nesse meio do caminho, como ele é pirata, ele tem que enfrentar os inimigos, que é a Marinha, né? A Marinha protege, em tese, né? Protegeria o mundo dos piratas. E ele vai encontrando outros piratas mais poderosos e vai lutando contra esses piratas, etc, etc. O Luffy, ele tem uma característica muito especial, muito, muito bacana dele, que ele é meio nada a ver com a vida. Ele vira do nada, você está precisando de ajuda aí? Tá, beleza, eu vou te ajudar. Vamos lá que eu vou te ajudar. Né? E isso faz as pessoas gostarem muito dele. E depois eu fui pesquisar um pouco sobre a história do One Piece, e tem uma coisa muito legal, que cada personagem representa um país do mundo. E o mais legal de tudo, que o Luffy, que é o personagem principal, ele representa o Brasil. Então é um personagem de chinelo, bermudinha, camisetinha vermelha, chapéu de palha, que não está nem aí com nada. Ele quer viver a vida dele do jeito dele. Eles conseguem passar para a Grand Line, eles vão lá para a parte onde está o One Piece, e aí eles encontram uma princesa de um país que está sendo influenciado por um pirata, que inclusive é a cena que eu coloquei no vídeo de abertura do Luffy, é a luta final dele com esse pirata, que é o Crocodile.
E ele vira para a princesa e fala, beleza, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vou lá e mate esse pirata? Beleza, eu vou comer ele na porrada. E ele usa essa fala, né, na dublagem, que é muito divertido assistir. Vou sentar chinela nele, não tô nem aí. Como é que é? São tantas que eu não vou lembrar, não. São muitas gírias que ele utiliza. Oxi, uai, coé, e por aí vai. E o Luffy ele vai em direção a Alabasta, que é esse país, para poder libertar o país e derrotar esse crocodilo. E no meio do caminho ele encontra com vários outros piratas, inclusive com um dos irmãos dele, que é o Ace, que tem o poder da Aguma no Mi que ele comeu, que ele vira fogo. E ele acaba se ajudando ali e tudo mais. Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, o Luffy ele consegue libertar Alabasta e aí a história acaba porque aí a Netflix tem que dublar a próxima temporada. E aí Estamos eu não sei ansiosos. Muito ansiosos para saber como que tá. Quero ver. E nesse meio tempo, ele conhece mais 2 personagens na tripulação, que é o Chopper, que é um cervo, que come um Aguma no Mi e se torna humano. É o contrário. Não, ele era um animal. Sim, então. Todo mundo, os outros são humanos e se transformam numa outra coisa. Ele se transforma num humano. Né? Ele se transforma num ser humano. Que a história do Chopper assim, é muito emocionante, porque ninguém aceitava ele, aí um médico que era pirata também aceita ele, enfim. É emocionante. Se a gente for contar aqui, a gente até chora, porque a história é bem bonitinha. E no final da história de Alabasta, ele conhece a Nico Robin, que tem o poder de transformar o corpo de outra pessoa no corpo dela. Então, ela consegue colocar um braço dela no braço de outra pessoa e controlar essa pessoa. E a equipe do Luffy vai se formando aos pouquinhos. E pelo que eu sei, pelo que eu olhei, ainda tem mais alguns 2 ou 3 personagens para entrar que ainda não entraram na história. Mas, basicamente, o One Piece é isso. E o grande símbolo do Luffy é o chapéu de palha, por isso que eu busquei meu chapéu de palha. Ele usa como se fosse o tesouro dele. Ele luta, ele pode lutar, ele pode brigar, tá quase morrendo, mas o chapéu de palha ele não esquece em nenhum momento. É a representação, é o símbolo dele, da amizade, do companheirismo e da identificação que ele tem com os piratas, principalmente pelo Shanks, que é o grande pirata lá do início da história. Ele utiliza como se fosse o tesouro dele. Né? Tem uma cena que quando eles chegam na ilha da Nami para poder libertar o povo da tirania lá do pirata, ele chega, tira o chapéu, coloca na cabeça da Nami e fala assim, toma conta do meu tesouro que eu vou libertar seu povo. E aí ele vai, etc, etc. Então, assim, o chapéu de palha está sempre com ele. Por isso que eu quis usar o chapéu de palha em específico aqui. Muito Só isso, bom. Bruno? Esqueci alguma coisa? Eu acho que é o primeiro encontro nosso, assim, para a gente mostrar um pouco do projeto para os alunos. A gente espera que todos tenham gostado. Eu adorei participar aqui, né? Muito bom. Agora eu vou usar o meu símbolo, que é o óculos. Muito bom. Gente, esse é um projeto da escola, é um projeto didático, né? É para a gente se divertir e aprender também. Então, hoje vocês viram que a gente frisou bastante, colocou bastante ênfase em símbolos. Então, na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um linkzinho para o material falando sobre o que é o símbolo, né? E uma atividade. Então, a gente está propondo para vocês, como atividade, criar o símbolo desse projeto na nossa escola. A nossa identificação, né? Então, esse projeto faz parte da aula desses professores, então todas as atividades serão contadas como frequência e ponto na atividade. Vai valer ponto, Bruno? Vai valer ponto. Vai valer ponto. Tô vendo no chat que tem uma galera que desenha aí, hein? Já tô pedindo aí, mandar tudo pro meu e-mail. Anima Quero aí. Conhecer todo mundo. Então, a gente quer um símbolo, é uma atividade de sala de aula, do sábado letivo, que é hoje, então todos têm que fazer o desenho, não fiquem com vergonha. A gente quer conhecer vocês através de uma expressão, né, que é o desenho, que é a arte. Nesse material, tá lá o link para vocês enviarem o desenho para a gente. E nós vamos arrumar, a gente vai passar, esses desenhos vão passar por uma comissão de professores, que vão eleger os 20 melhores, e vocês vão votar qual
dentre esses 20 melhores desenhos, qual que vai representar a nossa escola. Então, a gente quer que isso tudo parta de vocês, tá bem? Então, a gente conta com a participação de todos, com a criatividade de todos. As datas estão todas no arquivo que estão aí no link na descrição do vídeo. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Eu vi aí que houve uns depoimentos de como que o anime entrou na história de vocês, e agora a minha história também está entrando a partir dos 10 anos da minha filha. Eu não tive como hackear a antena de ninguém, meu pai e minha mãe também não deram acesso na época a comprar nem o videocassete, fui um dos últimos da minha rua a ter um videocassete, mas eu estou agora com a minha filha aqui toda animada, gostando muito, né? E foi um momento muito legal, ainda mais ver o feedback dos jovens aí, que muito bom, estão inteirados aí. Parabéns pela iniciativa, e os meninos aí, parabéns também às meninas pelo engajamento aí no momento de hoje. Parabéns a todos os professores também, a Bruna, o Adriano, a Virgínia, o Rogério, parabéns aí pela aula que eu também tive hoje aqui. A minha filha dando os pitacos, olha aqui, Dani, olha lá, ele tem o bonequinho, eu vou querer, eu tenho a bandana. Ah, não, papai, compra a bandana para mim. Na verdade, eu também queria ter tudo, mas infelizmente, né, a gente vai chegando lá. E a gente vai fazendo a né, nossa coleção. Ô, Bruni, a ideia da gente, de vocês criarem, vocês alunos criarem o símbolo da escola, é para a gente depois utilizar isso como uma identidade nossa. Né? Então, assim, se hoje eu comecei utilizando a bandana da Aldeia da Folha, quem sabe na próxima live eu não estou com a bandana da Aldeia do Clorinda, né? Ou com um símbolo igual do Dragon Ball, né? O emblema do... Essa é a ideia, tá, gente? Essa é a ideia. Podem se inspirar no Naruto, no Dragon Ball, no One Piece, nos animes que a gente colocou aqui, em algum anime que vocês quiserem. Em algum anime que a gente não falou, porque são muitos, né? A nova geração de anime tem muita coisa legal também, mas a gente não dá conta de assistir, infelizmente. Mas essa é a ideia, tá? Então, assim... Falaram de um Darling the Fax, não sei se é assim que fala, Demon Slayer, aqui no chat. Tô aprendendo os novos nomes aqui de anime pra gente assistir. Demon Slayer, eu assisti recentemente, é muito bom. Opa! Anotando, hein? Vou assistir tudo. Tá entrando tudo pra minha lista. Tem Boku no Hero, tem o Metal Alchemist. Esses eu não tive ainda o prazer. O Metal Alchemist eu recomendo porque é maravilhoso. Muito bom. Vejam porque é muito bom. Nessa Aldeia do Clorindo aí, que vai ser criada, né? Achei super interessante. Tem vários inimigos já, né? É uma matação de aula... Já tem a distração, a preguiça, esses aí tem... Os pombos. Os pombos. Muito bem. Beleza. Já temos bastante enredo para as histórias, hein? Pois é. Muito bom. Bom, lembrando que a live vai ficar salva aqui para vocês assistirem sempre que quiserem. E ajudem a divulgar para os outros alunos que por algum motivo não estiveram presentes hoje para assistir e animar a participar do projeto aí, que a gente conta com a criatividade de todos vocês, viu? Foi um prazer estar nessa tarde de sábado com todos vocês. Legal, parabéns. Valeu, gente. Obrigado. Abraço, Tchau, galera. gente. Saudade. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau.